Matemática, hoje é dia 20/7. O assunto de hoje que nós vamos falar é sobre os polígonos no plano cartesiano. Vamos lá para a nossa aulinha maravilhosa. Vamos compartilhar nossa tela. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, Pessoal, estamos. beleza. Então Sim. vamos lá. Então a gente vai falar aqui, ó, do nosso famoso plano cartesiano, só que a gente vai falar dos polígonos, né? Como é que a gente enxerga esses polígonos no plano cartesiano? Né? Como que é a condição dele, como a gente faz essa visualização, né, dos polígonos no plano cartesiano. Tudo bem, Kalel? Quanto tempo, hein? Você também está numa situação meio complicada, Kalel. Depois eu preciso conversar com você no particular, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó. É, Na aula de hoje, gente, né, a gente vai tratar, né, dessas transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Nessa aula, trataremos sobre as transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. Para conseguir entender sobre esse assunto, vamos relembrar alguns conceitos. A palavra geometria tem origem grega e sua tradução literal é medir a terra. Então, assim, todas as vezes, né, que é, era necessário fazer alguma medição, né, surgiu, né, um fulano, né, na época, que inventou esse tal desse plano cartesiano para conseguir fazer essa medição aqui. Né? Nesse caso, né, formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas. Ela é construída sobre objetos primitivos, ponto, reta, plano, espaço, entre outros. O ponto não possui forma nem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geométrica. Pessoal, quem utiliza muito essa questão do plano cartesiano são as Forças Armadas, né? Quando elas querem atingir um determinado alvo, o plano cartesiano é o mais utilizado, tá? Para isso. Então, as retas são conjuntos de pontos que não fazem curvas, né? Por isso ele já tem o nome aqui, ó, de retas, né? Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles, né? O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objetivo formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana. A gente vai entender muito bem como é que funciona isso aí. Muita calma que a gente chega lá e vocês vão começar a entender, né, o objetivo principal, né, do plano cartesiano. O plano cartesiano é um traçado de retas, né, perpendiculares onde perpassa outra, sendo uma na horizontal e outra na vertical, formando quadrantes de 90 graus. Né? Uma das principais partes que tornam o plano cartesiano são os eixos, que são chamados de abscissas e ordenadas, né? Então aqui, ó, eu acredito que em algum momento vocês já tenham visto isso, mas é mais ou menos isso que ele quis mostrar, ó, né? Nós temos aqui, ó, duas retas, né? Nós temos aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y, né? Então aqui no plano cartesiano, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, o X, né? E esse é o primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante. É importante vocês anotarem, tá? Nós temos aqui o eixo Y, né? Esse aqui é o segundo quadrante. Né? Nós temos aqui, né?
a parte negativa do... Opa. Deixa eu apagar aqui que é melhor. Passar essa reta novamente. A parte negativa do x é aqui. E aqui a parte positiva do x. E aqui a parte negativa do y. Né? Então aqui a gente tem o terceiro quadrante. E aqui nós temos o nosso quarto quadrante. Tá? Aqui nós temos a nossa posição positiva, positiva, negativa, negativa. Anotem isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar demais, né? Inclusive na nossa avaliaçãozinha, né, vai ter uma questãozinha lá que vai comentar sobre esses quadrantes aqui, ó. Vocês vão ter que pegar os pontos, né? Fazer as ligações e ele está perguntando em que quadrante está localizado, né? Aqueles valores, né? Então aqui, ó. Vamos lá. Como no plano cartesiano são duas retas numéricas, onde as localizações dos pontos dependem da combinação de dois números reais, ou seja, de duas coordenadas, né? Então aqui, ó, o x e o y, né? Eles são as minhas coordenadas. Tá? Coordenadas, tá? O x e o y, lembrando, o x e o y, né, são as minhas coordenadas, tá? O meu x aqui, ó, nesse caso aqui, o x, ó, né, essa reta x, que tá deitadinha aqui, ó, né, ela é a minha abscissa, né? Abscissa, tá? Já o meu eixo y, né, é a minha ordenada. O y aqui é a minha ordenada, tá? A junção dos dois pontos, eles formam as minhas coordenadas. Tá claro até aí por enquanto, pessoal? Sim ou não? Tem alguma dúvida? Não. Tá. Não. Então vamos continuando. Não. Quando temos um ponto XY determinados, determinamos seus simétricos. Para isso, precisamos primeiro escrever as coordenadas de cada um dos pontos marcados. Na verdade, eu tenho. Hein? Mais adiante, né, eu vou começar a trabalhar com os números, você vai entender um pouquinho melhor, tá bom? O mais importante agora é você saber que essa reta aqui, ó, é a x, que essa reta aqui é a y, tá? Que esse de cima aqui é o primeiro, esse aqui na esquerda, segundo, e esses dois de baixo, ó, terceiro e quarto quadrante. Os dois de cima são os valores positivos e os dois de baixo são os valores negativos, né? Anota isso que é importante, tá bom? Para isso, precisamos primeiro escrever as coordenadas de cada um dos pontos marcados nesse plano cartesiano. Então, veja a representação a seguir, né? É essa representação aqui, ó, que eu acabei de colocar para vocês, tá? Então, temos que o nosso x e y são nossas coordenadas, o nosso x, né, são nossas abscissas, e o nosso y são as nossas ordenadas. Ordenadas, tá? A junção dos dois aqui formam a nossa coordenada. Beleza? Vamos para o próximo slide. Vocês estão tirando print, pessoal? Se bem que a aula vai ficar gravada, tá? Então aí depois vocês podem consultar novamente também, sem problema nenhum. Tá? Mas é importante vocês terem isso no caderno, principalmente essas anotações que eu faço aqui, ó. São informações bem pertinentes e importantes, tá bom? Tô tirando print pra anotar depois. Isso. Vocês tiram um print aí. Isso mesmo. Depois vocês fazem as anotações.
Vamos para o próximo slide. Então aqui, pessoal, lembra que lá no início ele comentou sobre o ângulo de 90 graus? Ó? Então, quando eu pego o plano cartesiano aqui, ó, eu tenho o y, eu tenho o x aqui, ó. Y e o x aqui, ó. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, ele forma o meu ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus, tá vendo? Se a gente se nós tirássemos aqui, ó, os triângulos, né? A gente verifica aqui, ó, que a gente tem um ângulo reto aqui bem no eixo central, tá? Né? Esse ponto aqui, ó, onde é o encontro das duas retas, né? É considerado o ponto de marco zero, tá? É o ponto de origem, tá bom? Do plano cartesiano. Então aqui, ó, é o marco zero, né? Também conhecido como ponto de origem, tá? Então sempre ele origina aqui no ponto central, tá? No eixo central, tá bom? É onde tem o encontro das duas retas, né? Que aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o meu y. Aqui eu tenho as minhas abscissas e aqui eu tenho as minhas ordenadas, tá? E a nossa matriz, é claro, né? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó, a gente já vai começar a enxergar um pouquinho a questão dos valores, né? Então, aqui, ó, de acordo com as coordenadas, quem são as coordenadas, gente? Pessoal, quem são as coordenadas? Vamos ver quem conseguiu assimilar isso aí. O X e o Y. O X e o Y, quem falou? Eu. Eu, quem? Arthur. Arthur, é isso aí, Arthur, parabéns. O X e o Y. O X e o Y são as nossas coordenadas, né? Então, eu tenho aqui o X e eu tenho aqui o Y, né? Então, aqui, vamos lá. Voltando de novo aqui, ó. De acordo com as coordenadas dos vértices desse triângulo, representado na figura 2, né, que é a figura anterior, determinar o simétrico de cada um dos 3 pontos do polígono em relação ao eixo Y, desenhando o novo triângulo do primeiro quadrante, né? Então, aqui, ó. Na figura 3, que será simétrico ao polígono original, tendo em vista que multiplicaremos as coordenadas de x por menos 1. Deixa eu ver se ele colocou os valores aqui. É estranho que ele não colocou os valores aqui. Mas beleza, a gente trabalha com uma outra situação que é essa daqui, ó. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o polígono nesse plano cartesiano tem como pares ordenados, é esse cara aqui mesmo, né? Então ele falou que o A, né, nesse momento aqui, ó, o A, ele é igual a 2 e 3. Quem que é o 2, pessoal? Gente, quem que é o 2? Olha para as coordenadas e olha para os valores agora. Quem que é o 2? Olá, gente. Quem que é o 2? Oi? O Y. Não, olha as coordenadas aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem que é o 2? A. Não. Ele está dizendo que A é igual a 2 e 3. Quem que o 2 representa nas coordenadas? Pessoal, vocês não estão prestando atenção no... O Z. Oi? O Z. Não entendi. O X, quer dizer? O X, exatamente, ó. X. Se esse é o X, né?
Se o 2 é o x, quem que é o 3? É o Y. É o y, gente. É sempre essa sequência. X, y. Quem que são as coordenadas? X, y. Quem são as coordenadas, pessoal? X, Y. X, y. X e Então vamos para o B aqui, ó. Temos 4 e temos 5. Quem que é o 4? X. Quem que é o 5? Y. Y. É isso. Vamos lá de novo. O C. 7, coordenada 7 e 1. Quem que é o 7, gente? X. Quem que é o 1? Y. Beleza. Ficou dúvida agora, gente, das coordenadas? Quem é quem? Não. É sempre x e depois y, Y. tá? É sempre x e depois y. Então, quando a gente começa a traçar aqui, ó, vamos pegar essa, Não. vamos pegar aqui, ó. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, Ô, professor. 6, 7. Oi, diga. Pode falar. Quem falou? Oi. Maurício, você quer falar? Fala. Fala aí, Maurício. Por onde que começa a contar as coordenadas assim? Não entendi. Pergunta de novo. Lembra aquela, aquele maisinho que o senhor estava fazendo, aquela cruz? O senhor não fez os pontinhos como se fosse mais da América, a ponta e escreveu uma palavra? O Ah, X e o lembra? Y? Ah, Então, eu queria saber por onde que começava a contar, para saber onde colocar o quadrante um, quadrante 2, onde se começa a contar. tá. Ó, aqui a gente tem um ponto de origem, tá vendo? Esse primeiro lado aqui, ó, superior, né? Superior direito. É o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Superior esquerdo, segundo, né? Inferior esquerdo, terceiro. Inferior direito, quarto quadrante. Beleza? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Tá bom? Vamos começar a fazer as marcações aqui das nossas coordenadas. Vamos ver como é que fica a situação. Depois a gente vai fazer o que o enunciado aí desse probleminha, desse exemplo aí, ele está pedindo. Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. No primeiro ponto aqui, ó, no A, eu tenho 2 e 3. Então sempre o primeiro é o X, ó. 1, 2, né? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Ó, 1, 2. E aí o Y. 1, 2, 3. Agora eu preciso fazer o encontro desses pontos. Né? Eu vou traçar aqui, ó. Aqui é a minha interseção, ó. Né? Do A. Né? Que é 2 e 3. Tá? Vamos para o próximo. 4 e 5. Aí eu conto aqui, ó. O zero é aqui, tá? Sempre aqui é o zero. 1, 2, 3, 4. Agora 5, ó. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou traçar aqui, ó. Bonitinho. Agora eu tenho o C, que é 7 e 1. Ó, o zero aqui eu começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o 1 aqui, ó. 0, 1, que é o Y. E aí eu venho aqui e traço.
Aí eu tenho aqui, ó. Agora a gente vai traçar as linhas, tá? Deixa eu mudar a cor aqui para destacar. Então aqui eu tenho o A, certo? Aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. Eu só vou fazer a ligação dos pontos agora, ó. O que que formou aqui, gente? Hein? Qual que foi a forma que eu descobri aqui no meu plano cartesiano? Triângulo? Um triângulo, exatamente. Então eu desenhei um triângulo. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, né? O que que ele está pedindo para fazer aqui, ó? Multiplicarmos as coordenadas de x por -1. menos 1, tá? Então a gente vai pegar o x aqui, ó, tá? Menos 1. Se a gente pegar aqui, ó, menos 1, e multiplicar o x aqui, como é que vai ficar? Isso aqui. Na regra de sinais, menos com mais é o quê? O número maior conta. Pera aí, gente. Na Trinta por 25. regra de sinais, menos com mais é o quê na multiplicação? Vocês não lembram? Menos. É menos. 1 vezes 2, 2. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Menos 1 vezes 4. Quanto que dá aqui? -4. Menos 4. Vamos lá, de novo. Menos 7. Opa. Menos 1 vezes 7. Quanto que dá aqui? -7. Menos 7. Tá? Vamos lá. Aí, agora é o seguinte. Vamos ver o que acontece com esses novos valores aqui? Tá? Vamos multiplicar o y também, né? Então, quanto é que fica o y aqui, gente? Vamos direto aqui, ó, no y. Qual que vai ser o valor dele? Se eu multiplicar por menos 1. Gente, ó, vamos lá. Menos 1. Menos 1 vezes 3. Quanto que dá isso aqui? Gente, -3. menos 3. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Qualquer valor que eu multiplico por menos 1, né, vai ser o mesmo valor, porém com o sinal, né, mudado. Né? Ele vai virar negativo. Então, as minhas coordenadas aqui agora, elas vão ficar da seguinte forma. Né? Vai ficar menos 2 e menos 3, né, o A. O B, né, vai ser igual. Opa. Menos 3. O meu B vai ser igual a menos 4 e menos 5. E o meu C vai ser igual a menos 7 e menos 1. Tá? Vamos ver o que vai acontecer com a minha imagem agora. Vamos lá. Primeiro ponto, menos 4, ó, o x é para cá, ó. Ele corre para esse lado e o y para baixo aqui, os negativos, tá? Então, menos 2, ó, 1, menos 2, aqui, ó. Deixa eu colocar branco aqui também. Aqui, ó, menos 2, né? E menos 3. 1, 2,
menos 3. Depois, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. E depois, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 está aqui, ó. Menos 7 e menos 1. Que está aqui, ó. E aí a gente faz a ligação dos pontos, ó. Menos 2, menos 3. Deixa eu pôr amarelo agora. Menos 2, menos 3, ó. Desce aqui. Deu minha primeira interseção aqui. Aí depois, menos 4 e menos 5. Desce aqui. Outra interseção aqui. E aí, menos 7 e menos 1. Que vai ficar aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Aí, quando eu ligo os pontos, ó. Olha o que aconteceu com a imagem. Ela rotacionou para outro quadrante, né? Qual quadrante que ela está agora? Vamos ver quem consegue responder. 3. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Então, minha imagem agora, nesse momento, ela veio parar no terceiro quadrante. Ela estava no primeiro, né? Quadrante. E foi parar lá no terceiro quadrante. Tá? Pessoal, você já acha que está difícil? Gente, se vocês verificarem, né, o mais importante, né, é bastante, muita por sinal, atenção, tá? Não é difícil, é mais atenção, né? O importante... Oi? Diga. O importante, né, o ponto fundamental é ter muita atenção nisso daqui, ó. O enunciado do problema, né? O que o problema vai estar te pedindo, tá? Fazer uma leitura com calma, interpretá-la para poder responder, né? Não dá para chutar, gente. Vocês vão ter que pegar o caderno e fazer os exercícios lá, né? Ler com bastante calma, né? Sem pressa e tentar resolver o exercício. Vamos entender, né, alguns nomes, né, que é importante vocês conhecerem também, tá bom? Então aqui, ó, arestas, né, são as linhas, né, resultantes do encontro de duas faces. Por exemplo, né, isso aqui é uma aresta. Isso daqui é como se fosse uma aresta, tá? Então cada linha representa uma aresta, tá? Beleza? Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha e essa linha, né, é chamada de aresta. As vértices, né, são os pontos de encontro das arestas. Então, quando eu traço aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um triângulo aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Se eu pegar um triângulo qualquer aqui, ó, né? Isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra aresta, isso aqui é outra aresta, tá? Esse ponto aqui, ó, é a minha vértice, é onde encontram as duas linhas, né? Ou seja, são os encontros, né? São os pontos, né, de encontro das arestas. Então, tenho duas arestas, esse ponto de encontro aqui é chamado de vértice. Ou seja, arestas de um poliedro se encontra em um ponto e esse ponto é o vértice do poliedro. Então aqui, ó. Isso é o vértice, né? Então aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho o outro ângulo. Pessoal, vocês sabem qual
é o valor, né, da somatória dos ângulos internos de um triângulo? Sim ou não? Gente, vocês sabem ou não? Eita, vocês estão devagar, hein? Não. Né? A soma, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a, opa, desculpa, 180 graus, tá? Então a soma desses ângulos internos aqui, ó, tem que resultar em 180 graus. Quando a gente pega aqui um triângulo retângulo, né, que é o triângulo de ângulo reto, tá? Aqui eu tenho 90 graus, né? Ângulo reto, todo ângulo reto ele tem que ter 90 graus, tá, gente? Sempre. Então, se aqui é 90, logo aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. E aí, se vocês perceberem, a hora que vocês somam os ângulos, ele resulta em 180 graus, tá? É bom vocês guardarem isso aqui, porque isso é uma informação que vocês vão usar demais, né? Inclusive, é uma informação muito importante, né? Existem outros diversos cálculos, né? Que vocês, se vocês souberem isso aqui de cabeça, vai facilitar a vida de vocês e muito. Beleza? Tiraram o print aí, gente? Vamos mudar para o próximo slide. Sim. Então, aqui, ó, através da operação da multiplicação das coordenadas de seus vértices, né, por um número inteiro, pode-se obter transformações geométricas. Ao se multiplicar as coordenadas x, y do poliedro representado no plano cartesiano anterior, né, por -1. Foi o que a gente fez lá, tá? A gente multiplicou tudo por -1, né? Se obtém uma alteração do quadrante, tá vendo? O que foi o que mudou, né? Nós estávamos aqui com uma imagem no primeiro quadrante, né? Opa. No nosso primeiro quadrante. E aí, quando a gente fez as multiplicações, né? Ele rotacionou, gente. Ele fez uma rotação aqui, ó. Ele veio parar aqui no terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Aí o mais importante, gente, é assim, ó, vocês observarem, né, o que o enunciado do problema está pedindo, porque de repente, que nem ele, trabalha-se sempre com uma multiplicação por um número inteiro, tá? Só que aqui ele não fala se esse número inteiro é positivo ou negativo. Então, assim, ó, o que vocês vão ter que perceber, né, é o que o enunciado do problema está pedindo, né? Se ele estiver pedindo por um número positivo, né, é claro que assim, tem que lembrar sempre da regrinha de sinais de multiplicação e divisão. Então, assim, marquem aí, ó. Regra de sinais. De sinais. Isso aqui é uma coisa que vai arrastar vocês até o terceiro ano do ensino médio. E dependendo a faculdade que vocês fizerem, faculdade também. Então, aqui, ó. Mais com mais resulta em mais. Menos com menos resulta em mais. Mais com menos resulta em menos. E menos com mais resulta em menos. Ou seja, sinais iguais, sempre positivo, sinais diferentes, sempre negativo. Tá? Lembra disso que vocês nunca mais vão esquecer, gente. Isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Porque existe uma série de cálculos que vocês vão ter que aplicar essa regra de sinais aqui. E se vocês não souberem isso daqui, gente, vai dificultar a vida de vocês. Vocês não vão conseguir chegar no resultado nunca, tá? Beleza? Então, o que a gente acabou de fazer lá, ó, foi isso daqui, ó, tá vendo? Multiplicou tudo por -1, tá? Todos os valores multiplicado por -1, ó. -1 vezes 2, menos 2, né? Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. -1 vezes 3, -3, tá? E assim por diante, tá?
E aqui ele fala aqui, ó, o polígono representado na figura 5 é o reflexo do polígono representado na figura 4, ou seja, é o mesmo polígono, porém, a única coisa, a diferença é que ele, depois que eu fiz a multiplicação por -1, né, ele passou aqui, ó, do primeiro pro terceiro quadrante. Beleza, pessoal? Então, o recadinho de hoje, né, que eu tinha para dar para vocês, era exatamente esse. Aqui a gente vai repetir alguns exemplos, mas é a mesma coisa, não muda nada, tá? É exatamente o mesmo exemplo, tá? A gente já está finalizando a aula de hoje. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, me chama no privado, tá bom? Não fiquem com dúvida, beleza? O que eu aconselho vocês, né? Deem uma assistida novamente na aula. A aula vai ficar lá, assim que ela fizer o upload, né? Ela subir o arquivo, eu vou colocar lá no YouTube e vou disponibilizar o link de acesso lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? É esse o recadinho que eu tinha para dar hoje. Deixa eu só ver aqui. Alessandra Freitas tá aí, né? Sim. Alan Tadeu tá aí? Ana Beatriz? Sim. Arthur? Eric? Presente. Felipe Giuliani? Felipe André? Presente. Guilherme Martins? Presente. Isabelle Samira? Presente. Professor, posso Isaac, desligar já? Isaac da Silva? Espera aí, só um minuto. Caléu? Lídia Carneiro? Felipe aqui já. Falei aqui pra você, ó. Lívia? Presente. Matheus? Presente. Maurício? Presente. Felipe Brito? Renato? Presente. Tem algum nome que eu não falei, gente? Não, né? Então tá todo mundo aí, tá tudo certinho. Então, pessoal, beleza, obrigado, viu? Tá bom, tchau, professor. Bom dia, uma excelente semana para vocês. Se precisarem de mim, é só chamar. Um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Até mais, tchau. Semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Professor. Tchau. Professor.